Nesta noite, vamos trazer uma mensagem que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, dois versos, 14 e versos 15. Eu acredito que nesta noite Deus falará potencialmente aos vossos corações. Hoje nós vamos trazer um tema que diz respeito mudando a estratégica da batalha. Vamos ver o texto. Tiago, capítulo 4, versos 14 e verso 15. Diz a palavra de Deus. Você pode acompanhar na sua Bíblia, abra o celular. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, senão um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que deveria dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe, você acredita que Deus está alheio ao que está acontecendo? Também você pode pensar que Deus não sabe desse vírus que está rodando todo mundo? Você acha que ele está à parte disso, distante disso? Não está não, viu? Não se engane. Ele não está. Claro que não está. Porque também vejamos a permissibilidade de Deus. Olhem, todas as coisas que acontecem nos céus ou na terra, a Bíblia revela que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem todas as coisas no controle das suas mãos. Interessante que nesse tempo atual que nós estamos atravessando, não se trata do que você pode fazer por Deus, mas observe o que Ele está fazendo por você. A questão é o que Ele está fazendo por você, que muitos não conseguem perceber. Sabe, eu sempre volto para as questões do Antigo e Novo Testamento. As pessoas só chegavam perto de Jesus reclamando e murmurando. Eles não conseguiam compreender a magnitude das coisas. Aquilo que era errado, eles colocavam a culpa em Jesus. À época, no Antigo Testamento, a culpa ia para Moisés, ia para Josué, para Davi. É diferente nos dias de hoje. As pessoas colocam e atribuem culpa daquilo que acontece, tem que achar alguém. Mas a pergunta é, ninguém está errado? Não há erro em ninguém? Interessante. É o que Deus está fazendo por você. A Bíblia revela, em Pedro capítulo 5, no verso 7, que nós devemos colocar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Por quê? Porque não diz que Ele está, diz que Ele tem cuidado de nós. A Bíblia revela que o Senhor tem cuidado de nós. Será que aquela época, para os tempos de hoje, é diferente o Deus? Porque o próprio Senhor Jesus revela, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é profundo, porque quer dizer que tudo o que está acontecendo não foge ao olhar do Senhor. Interessante que, falando sobre essa questão de vírus, sobre a questão do Covid-19, sabe, se você perceber, o Covid-19, ele é um inimigo espiritual. Ele é um vírus que você não pode pegar. Agora a pergunta é, como é que se combate o inimigo espiritual? A Bíblia dá referência sobre isso em Efésios capítulo 6. Esse inimigo ele não é carnal, ele é espiritual. Embora nós estejamos habitando em um mundo carnal, porém eu quero dizer a você que nós somos espirituais. Você tem corpo, tem alma e tem espírito. O teu espírito, ele é para enviar para a tua alma, para ela decodificar qual é a vontade de Deus. E nesse tempo, exato momento, a vontade de Deus é que nós mudemos a estratégia da batalha. Deixemos de reclamar, de murmurar, de falar, de falsear, de falácias, para passarmos para uma estratégia diferente. Pastor, que estratégia é essa? Não estou entendendo. Eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que você está na contramão da direção correta. Não, eu estou querendo só dizer que devemos mudar a estratégia da batalha. Ora, como é que lidar com o inimigo que ele é invisível? Você não pode pegar. Está matando? Tá. Eu não estou falando da qualidade como ele mata, porque se trata de um vírus e ele realmente leva à morte,
Mas eu quero dizer que você está vivo pela misericórdia de Deus. Tantas situações difíceis o povo atravessou quando entravam e saíam de terra, de territórios, antes de chegar à terra da promessa. Mas Deus estava com todos eles. Lembro-me quando o Senhor dizia para Moisés: Moisés, diz ao povo, diz ao comandante do exército, Josué, que eu tenho dado este povo nas tuas mãos. Sabe, Deus tem dado a você vitória. O Senhor tem colocado diante de tuas mãos vitória, para você abrir a boca e glorificar a Deus. Interessante que não é o que você pode fazer contra um inimigo que é espiritual. Mas a questão é, se você é espiritual, habitando em um mundo carnal, você tem uma direção, um discernimento, uma visão espiritual. Então, a questão é como mudar a estratégia da batalha. Você sendo espiritual, a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus, não é governo municipal, federal. Não, é o Senhor quem te fortalece. Ora, mudando a estratégia da batalha. Como mudamos a estratégia da batalha? Ora, a Bíblia diz em Tiago, que diz que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Todos nós caminhávamos, andávamos, íamos para a igreja, louvávamos, culto de doutrina, culto de louvor, de oração e etc. Estava tudo às mil maravilhas, quer dizer, aparentemente. De repente, de um dia, anoitecendo, amanhecendo, uma bomba estoura. As pessoas começaram a ser manietadas e assustadas, ficando em estado de tenebrosa e, aparentemente, aquele torpor de medo tomou conta das pessoas. Mas a questão é, como mudar a estratégia da batalha? Sabe, eu me lembro que o apóstolo Paulo, quando aconteceu de que, à época, ele indo para Damasco, aparentemente na vida de Paulo estava maravilhoso. Tinha cartas para prender, assolar a igreja do Senhor, pegar qualquer um e levar e fazer com que o terror que Paulo colocava negasse a fé pelo medo para poder escapar. De repente, a Bíblia revela no capítulo 9, verso 16, que Paulo, ele aparentemente, tudo caminhava normal. Imagina, de repente Paulo se vê cego, cai cego sem enxergar nada. Ele não era cego, mas a Bíblia diz que o Senhor falou com ele e o endereçou e levaram para um local onde havia um homem chamado Ananias para orar por ele. Diz a Bíblia que quando Ananias orou por ele, Paulo foi tomado pelo Espírito de Deus e Paulo foi batizado. A vida dele mudou, não foi mais a mesma. Sabe, eu olho isso daqui, esse meu povo, as escamas do medo dos nossos olhos precisam cair. Nós temos que andar não tateando e sendo direcionado pelas pessoas, mas nós temos que ter a direção de Deus. Veja que quando Paulo obedeceu e foi para onde o Senhor mandou e o homem colocou a mão e orou, Paulo passou a ver, não só a ver, a enxergar, mas passou a ter direção de Deus. E o Espírito Santo de Deus passou a mudar a vida de Paulo. Gente, eu quero dizer aqui nesta noite, pelo poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, que quando as escamas do entenebrecimento da mente, do direcionamento de notícias falácias mentirosas, sair de nosso meio, sair de nossa mente, passarmos a olhar para o alto, a passarmos a ver, a ter uma visão de Deus, de que Ele está cuidando de tudo, de que esse inimigo que é espiritual, quem vai derrubar é Deus. É o Senhor que vai lançar por terra, é o Senhor que vai nos libertar, é o Senhor que vai tirar essa falácia de medo que estão colocando sobre as pessoas. A igreja do Senhor não pode ter medo disso. Quantas situações nós já atravessamos, quantos inimigos perigosos, tenebrosos, Deus já tirou do nosso caminho. Será que é isso que vai fazer a nossa fé cair por terra? Mas de jeito nenhum. O sangue de Jesus tem poder. E pelo poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, você tem essa autoridade para repreender. Para alguns é estranho. Repreende isso, repreende aquilo. Mas essa é a visão do reino de Deus. Repreender o mal para que o Senhor possa, eis que lá do alto da sua glória, colocar dentro de você a vida e a vida em abundância. Ora, quando nós dizemos que temos que mudar a estratégia da batalha, quer dizer, porque diz assim, o que é a vossa vida? Mas a nossa vida na presença de Deus
nós temos como olhar para o Senhor e pedir a Ele direção para que possamos ter uma batalha diferenciada. Gente, isso aqui é batalha. Para a igreja isso aqui é batalha, e batalha pesada, porque nós estamos lidando com um inimigo que é espiritual, um inimigo que é invisível, e aqueles que estão controlando a coisa estão usando para levar terror espiritual, para acabar, para abater, para disseminar a tua fé, para fazer você se sentir covarde, medroso, afugentado e se esconder. Mas não é assim que a igreja do Senhor tem que combater este mal. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que mudar as estratégicas. E como é que vamos mudar essa estratégia dessa batalha? Primeira situação, como? Já disse, vamos crer que Deus já limpou os nossos olhos. Primeiramente, para agradar a Deus, ele tem que ter fé. Se ele se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe. Porque senão ele não consegue receber os galardões que Deus tem para ele. A estratégia da batalha, ela é uma questão de mudança de visão. Sabe, eu não estou aqui para colocar uma nova fé em você de forma nenhuma. Também não estou aqui para dizer que ele está revelando, eu não revelo nada. Eu só quero dizer uma coisa, que mudança de estratégia da batalha é uma questão de visão. Como? Olha, se o inimigo é espiritual, se o inimigo é invisível, você vai pegar o quê? Um pedaço de pau, um tacape, uma pedra? Mas não vai mesmo. As armas que nós vamos usar para a mudança de estratégia da direção da maioria da massa, nós vamos orar. A Bíblia diz que a oração, ela derruba portas, quebra ferrolhos, ela arranca, destrói cadeados, ela avança pelos caminhos mais difíceis que você pode imaginar. É através dessa mudança, através da oração, que nós vamos clamar ao Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, ele é o teu professor. O Espírito Santo, ele te ensina e faz lembrar todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Não é para esse momento que as pessoas estão pensando que estão se enfraquecendo porque não estão indo para a igreja, porque não estão indo para o culto de oração, de doutrina. Sabe, mas você tem em casa para abrir a Bíblia, para orar, para fazer seu devocional. Você tem em casa que está agora observando como é que Deus gera no teu coração um fortalecimento, porque o Espírito Santo é a tua fortaleza da aprendizagem, é a tua fortaleza que ensina e faz lembrar das coisas. Esse é o momento que você está clamando pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não vou orar, né, Deus? Você vai, mas você vai clamar o Espírito Santo, que é a tua fortaleza, para te levar às alturas. E diz, porque não sabemos o que devemos pedir como convém. Esse é um tempo que muita gente está se engodando. Ao contrário de estar pedindo com substância, com visão do alto, com visão de águia, as petições estão todas engodadas, porque fulano disse, ciclano falou, tem um fake acolá, tem um fake ali, tem um fake acolá, um fake alhuros, etc. Mas estão se esquecendo por quê? Tudo isso é uma estratégia do inimigo. Para quê? Para poder tirar você da visão de oração, para te roubar a atenção do teu espírito que está em ti, que alegra-se com o Espírito Santo, para que você se enfraqueça e a sua mente fique desgovernada. É verdade isso aí? Você sabe se é, você sabe o que eu estou dizendo, porque você passa por isso. Imagina você estar orando, ainda que se esforce para orar, de repente você está orando, a sua mente está tão longe do que você estava orando e você de repente volta de novo. Faz parte do plano, do projeto, para tirar você da radial do reino de Deus. Mas esse Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina, se não fosse o Espírito Santo, porque nós, quando uma pessoa não sabe o que quer, depois eu falo contigo, mas o Espírito fica ali insistindo, puxando você, agarrando você, não deixando você ir, não deixando você ser sucateado pelaquela palavra mentirosa, falsa, tenebrosa, para gerar terror espiritual, medo em você. Porque o Espírito Santo, ele quer que você receber a fortaleza do poder de Deus. Olhando isso daqui, a gente acredita numa coisa. Mesmo mudando a estratégia da batalha, o Espírito Santo, ele é a nossa fortaleza espiritual no reino de Deus. Imagina, olha, não duvide. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, você só consegue chegar ao trono da graça de Deus através do mediador que é Jesus Cristo. Mudança de estratégia nesse tempo é você clamar o Espírito Santo, é você, eis que, clamar ao mediador através do Espírito de Deus.
por poder, fortaleza, conhecimento para te lembrar de tudo que tu passou, a vitória que Deus te deu, através do mediador, que é o Senhor Jesus Cristo nessa terra. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia revela que Salmo 84, verso 11, a Bíblia diz que Deus ele é um sol e escudo. Nessa terra nós caminhamos, todas as benefícios que Deus ele tem produzido para os seus santos, desde os nossos antepassados até os dias de hoje, e sempre continuará com a gloriosa e celestial mansão do reino. A Bíblia revela que Deus é um sol e escudo. Graça e glória ele dará, e bem algum retira dos que andam em retidão. Se nós tivermos fé, nós avançaremos e passaremos por cima de todas as situações, por mais difíceis que humanamente o nosso olho possa enxergar. Mas para atravessar, traspassar essas barreiras como prova de fé, nós não podemos olhar pelo olho natural. Nós temos que ter uma visão espiritual voltada para o alto. Ora, nós olhamos que mudança de estratégia envolve uma questão de mudança da nossa visão espiritual. E como combater o inimigo que ele é espiritual, invisível? Eu não estou falando só do vírus, eu estou falando do momento, da situação que está sendo usada. Imagine as alegrias que estão sendo por aí, tocadas no mundo espiritual, igrejas fechadas, não tem mais reunião, não tem mais culto de doutrina, não tem mais culto de oração, não tem culto da família, não tem culto evangelístico. Imagina isso, prejuízo espiritual nas regiões celestes, nas vidas diretamente envolvidas, que eram alimentadas. Ah, mas era para crente. Mas o crente chegava em casa e a alegria do Espírito contagiava, ele falava e ele cantava e ele olhava. Ali tudo ele dizia. Vê, aquele cego que foi curado, o Senhor disse, vai para tua casa. O gadareno, vai para tua casa. Estamos falando de igreja, estamos falando de palavra, estamos falando de mensagem de libertação, de transformação, de cura. Sabe? Nós olhamos isso daqui e observamos. A questão envolve muito mais ainda. Questão de mudança de batalha, a questão de mudar a estratégia da batalha, ela envolve também o quê? Quais são as portas em uma batalha? Batalha que eu falo no cenário de guerra que está envolvida. Ambos os exércitos, os lados, ambos as forças que estão envolvidas. Segundo a situação que nós podemos observar e podemos aplicar à época nas batalhas que envolviam Israel e nas batalhas do século XX, XIX, XXI, etc., todas elas envolviam o quê? Legalidade e autoridade. Ora, a Bíblia revela que se eu não dominar o valente daquela casa, eu não posso levar os bens dele. Isso Jesus falou. Ora, em uma questão de legalidade e autoridade, envolve a questão de que no reino espiritual ele é constituído por autoridade. Mas que tipo de autoridade é essa? Não é a autoridade de ser enganado, é a autoridade daquele que por ele você é vencedor. Eu estou falando de Jesus. Há em você a autoridade de Jesus para repreender o mal. Mas que mal, pastor? Que mal é esse? O mal que ronda, o mal que assola, o mal que tenta enganar, levar o homem, o crente a acreditar que todas as coisas, as situações são naturais. Mas não são naturais, elas têm cunho espiritual envolvido por trás. Mas a questão é cegar, colocar uma máscara, entenebrecer a mente do homem para que ele possa acreditar que todas as questões que estão envolvidas na sua vida são de cunho natural. Não é. Essa que estamos atravessando, ela não é natural, ela é espiritual, para fazer você pensar, avaliar, refletir a questão espiritual, porque depois do que isso passar, a sua vida, reflexão será diferente. Será diferente. Eu acredito que você valorizará mais a presença de Deus na sua vida, valorizará mais a casa do Senhor, valorizará mais a palavra que ali está sendo anunciada como pão e alimento para a tua vida, para te fortalecer. E apenas crescerá também mais, porque o Espírito Santo de Deus vai te nutrir. Disse, repito, ele é a tua fortaleza espiritual no reino de Deus. Olhando isso aqui, a questão da legalidade espiritual, a época, quando nas travadas de batalha, ele é um princípio de legalidade. Todas as coisas espirituais são através de princípio de legalidade. Veja bem, quando Jesus estava em determinado momento, eis que conversando com seus discípulos, eis que chegaram alguns dos fariseus, escribas e anciões, mas os fariseus na frente de batalha. E trouxeram uma mulher que ela havia sido apanhada em flagrante adultério segundo a palavra de Deus.
E ali apresentaram uma mulher, mas não apresentaram o homem. E citaram a lei, dizendo que a época de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. Ora, se Jesus dissesse que sim, Jesus estava indo contra a lei régia máxima, que apenas César, à época do Império Romano, poderia condenar à morte. Se Jesus dissesse ao contrário, estaria indo contra o sumo sacerdote Caifás, porque ele era a autoridade maior no meio dos judeus. Enfim, o que é que Jesus disse? Uma questão de princípio de legalidade. Veja bem, Jesus disse, aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Jesus assumiu o controle como princípio de legalidade. Rejeitou a falácia, mas falou um princípio de uma verdade. Que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele queria dizer o quê? Romanos 3,10, porque não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Sabe, é questão de princípio de legalidade. Se você aceita o medo, o terror, a falácia, maior do que a autoridade de Deus que está dentro de você, na verdade, você não pode agradar a Deus. Porque se você se aproxima de Deus, a bem da verdade, você tem que crer que Ele existe na sua vida. E você deve defender a bandeira do reino de Deus, como a palavra revela em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Tu tem que amar a Deus. Tu tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de verdade. Não pode ser um amor fraco, não pode ser um amor frouxo. Porém, o medo, ele atesta a falta de fé, em outras palavras, de confiança. Ora, a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 11, verso 6, já citei, falei, vamos repetir aqui o verso, que importa que nós, se nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Porque se eu não creio que Ele existe, é porque a minha fé é fraca. Mas a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Portanto, se eu não crer, a minha fé é fraca. Em outras palavras, se essa fé é fraca, ela não agrada a Deus. Nesses tempos, eu vou dizer assim, se o termômetro da fé fosse colocado, eu não sei qual é o equilíbrio de nível que ele ficaria. Mas, a bem da verdade, quero vos dizer que a Bíblia revela que a fé não é de todos. Mas a fé, ela é aquela que atesta dentro de você o tanto que você confia, que você crê. Através de tudo aquilo que você já passou, que você vivenciou, que você atravessou, através da tua fé de oração, de confiança, através de muitas vezes quando a fé estava abalada, etc., que é bem da verdade, isso não é mentira dizer, mas o Espírito Santo, ele é a tua fortaleza no reino de Deus, que te faz lembrar de todas as coisas, daquilo que Deus já fez na tua vida, do que o Senhor ainda fará. Digo, não é o que você pode fazer, mas é o que Deus está fazendo na tua vida. Essa é a questão de gratidão que nós temos que todos os dias nos levantar e agradecer a Deus em meio a tudo isso que está acontecendo. Olha, a palavra revela o seguinte, que é uma questão também de autoridade. Você tem a autoridade de Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, verso 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Só um momento. Aonde é que está essa autoridade? Essa autoridade, ela não está em simplesmente você abrir a boca e dizer. Essa autoridade está em você ter conhecimento daquele pela qual a autoridade veio, aonde é, como ele te deu autoridade, como tu deve usar a autoridade, para que tu deve usar a autoridade e o revestimento desta autoridade que foi na tua vida, dada através de bênção por Deus. É essa autoridade. E ele continua, para pisar serpentes e escorpiões. Meu Deus, quem é que vai pisar serpentes e escorpiões? Ali tem um ninho de serpente, vai lá, pisa lá. Sabe o que o senhor quer dizer? Na questão da ousadia espiritual, de não temer as forças, as potestades do mal. Mas isso quando esta autoridade está dentro de você, este conhecimento que você tem, pelo que você sabe que Deus revestiu você para tal. Aí sim, mas você tem autoridade, mas ter essa autoridade e você não avocar para si e você não colocar diante das questões de Deus, este momento em que estamos vivendo é um momento que você, eis que você difundir sua autoridade com poder através do nome de Jesus. E ele continua, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal ou dano algum.
Sabe, a gente às vezes observa a questão do que estamos atravessando e vemos que tem pessoas morrendo de medo. Houve uma notícia, ele treme. Houve outra que tem um pouco mais que agrava, ele fica todo nervoso, destrambelhado. Tem outra que agravou a primeira e a segunda, ele fica de uma forma deslocada. Será que não consegue olhar para o Senhor e ter uma visão da palavra de Deus, de tantas pestes que Deus usou? Moisés usou Davi, usou juízes para combatê-las. Aí você assim, mas não morreram? Escute, perdas são necessárias para que a tropa possa continuar. Não existe nenhum crescimento sem perdas, mas na própria palavra de Deus revela que o Senhor diz que a figueira balançaria. Mas quem é que cai? Cai na figueira quem não está agarrado à verdadeira. Mas acontece que a palavra de Deus revela que as perdas, elas fazem parte. Como faz parte? Me diga onde foi que o exército de Israel parou, avançou. Me diga onde foi que os 12 apóstolos com a perda de Judas parou. Não vai ter mais apóstolo, parou para aqui. Não existe isso. Não existe isso. Ah, pastor, o senhor não tem medo de morrer? Eu sou dono da minha vida. Eu já tive muito medo de morrer quando eu não conhecia Jesus. Mas depois que eu conhecia Jesus, eu não tenho poder, mando, autoridade sobre minha vida, de dia, de hora, de minuto. Eu não tenho esse mando. Mas eu acredito uma coisa, enquanto eu estiver respirando, eu estou crendo que este ar é o Senhor quem me dá. E se Ele me dá este ar, é para que eu possa falar, para que eu possa propagar a palavra dEle. E não como passar medo para as pessoas. Ó, a palavra de Deus revela o seguinte, nós temos essência espiritual. Você é formado por corpo, alma e espírito, certo? Mesmo habitando neste mundo tenebroso, carnal, lembre-se de uma coisa. Mesmo você sendo corpo, alma e espírito, habitando neste mundo carnal, lembre-se de um detalhe. O detalhe é o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Isso aqui nos ensina Davi. Por que Davi fala isso aqui? Porque Davi aprendeu a confiar no Senhor. Se há um exemplo de confiança que nós devemos olhar, estudar e observar e buscar imitar, significa a confiança que Davi colocava toda no Senhor. Esses tempos é tempo de você confiar no Senhor. Esse tempo é tempo de você ouvir a voz de Deus, é tempo de você agarrar a palavra de Deus, é tempo de você nela meditar, é tempo de você olhar para o alto e saber que o teu socorro vem do Senhor. Como diz a pastora Mosa, o nosso socorro vem do alto, não é dessa terra. Nessa terra simplesmente gera algumas alegrias, mas essas alegrias, elas são passageiras se nós compararmos com a glória, a alegria, o gozo do reino de Deus. Olha, são essas maravilhas que nós olhamos e que nós, ao lermos, nos alegramos. São essas alegrias que nós buscamos confiar no Senhor, mas não só de palavras, mas confiar quando verdadeiramente tudo está arriando de um lado, arriando do outro, para frente não tem saída, para trás está tudo trancado, você olha para cima e não tem como nem para baixo, não lhe resta mais nada, os amigos não podem lhe ajudar, o seu dinheiro não pode lhe ajudar, a boa influência não pode lhe ajudar, o amigo político não tem como lhe ajudar, só lhe resta só Jesus. Sabe, eu digo assim, quando restar só Jesus, você está com tudo. Quando lhe restar só Jesus e você estiver com tudo, e você correr para Hebreus 11:6 para agradar a Deus, então verdadeiramente, então você vai se aproximar de Deus e vai crer que Ele existe e Ele vai galardoar a tua vida. Aí sim, você vai passar a depender de Deus e a confiar e a esperar nele. E você não vai dar uma volta, você não vai dar uma palavra, você não vai mandar um recado se Deus não lhe disser que faça, porque você só vai fazer quando você ouvir a voz de Deus. E não é só para mandar, não, é para a tua vida também, para nossas vidas. Confiar no Senhor é um exercício de fé. Confiar no Senhor traspassa o exercício de fé. Significa você ser provado em algumas áreas. Só uma coisa que eu lhe digo, a questão da legalidade. Ainda na questão da legalidade e da autoridade. Sabe, o inimigo é especialista. Num tempo como esse, imagina que este tempo é um tempo de legalidade horrível para o inimigo. Por quê? Porque ele vai avançando em determinadas áreas. Mesmo quando a Bíblia avisa que nós devemos fugir. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A resistência é uma questão de inteligência espiritual. A resistência é uma questão de mudança de estratégia da batalha. Por que eu falo isso?
porque eu tinha o maior medo de morrer. Passava noites acordado, com medo de morrer. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu cantava, porque eu não tinha mais medo de morrer. Sabe, é esta alegria que o Senhor quer que esteja na tua vida. Que você creia nele, que você não se importe com as circunstâncias, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele, não importa. É dele a última palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não resta saída. Quando você aprender a confiar no Senhor, pode crer, verdadeiramente você depende de Deus. E se você passar a depender de Deus, eu lhe digo uma coisa, você é forte. E você começa a fechar todas as queridas, as entradas, meus queridos, as barreiras que o inimigo quer colocar na tua vida. Porque se ele começar a entrar numa área e começar a avançar numa área, entrar para outra, ele vai jogar contigo para dominar toda a tua vida. Quantas pessoas, neste momento, meu Deus, tem misericórdia. Então, alguns estão pedindo a morte. Alguns talvez não queriam ter nascido. Parece Jó falando. Amaldiçoe da minha morte, não queria ter nascido. Era para não sei o quê. Nada disso. Você é para estar na presença de Deus e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou aqui, eu estou vivenciando isso, tu está mudando a estratégia da minha vida, eu agora vou orar mais, eu agora vou clamar o Espírito Santo, eu agora vou, Senhor, fechar toda a legalidade, eu agora vou, Senhor, ter autoridade pelo teu Espírito, vou repreender pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Isso aqui é mudança de estratégia para a batalha, sabe? A gente olha assim, você tem que crer que como antes você viveu e atravessou diversas situações. Quantas pessoas não têm um testemunho tremendo de vida, mas agora estão se tremendo? Olha para o que Deus fez, aquele testemunho passado. Olha para ele, faz memória. Agradece a Deus para que o Espírito Santo, que é a fortaleza de Deus Rei dentro de ti, possa te alegrar e fazer você avançar. Na verdade, olha, você é luz. Você crê que você é luz? A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 12. A Bíblia diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz deste mundo. Presta atenção que você serve a um Deus que ele é a luz desse mundo. E diz, quem me segue não andará em trevas. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas estão criando trevas. Mas você não está mergulhado nas trevas porque você é luz. A luz de Deus habita em você. A luz de Deus habita dentro de você. E ele diz, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não deixe que esses dias maus, negros, esses dias de trevas tente apagar a luz que está dentro de você. Pelo contrário, pela oração, pelo contrário, pelo pedido, clamou ao Espírito Santo, que é o teu professor que te faz lembrar de todas as coisas. Mudança de estratégia na batalha, você crê na que? Faça quebrar a legalidade que o inimigo deseja querer ter sobre a sua vida. Use da autoridade do poder de Deus. Repreenda em nome de Jesus. Então, a luz que está dentro de você brilhará mais e mais e mais. Essa palavra, ela é para entrar não só no seu coração, mas é para ela habitar, fazer na sua vida, aonde você se lembre. Você é um escolhido de Deus. Nesta noite, acreditando que o Senhor não só falou, mas ele deu um mergulho espiritual em ti. Do alto da sua glória, ele desceu um elixir, um bálsamo na tua vida. Alegra-te, homem, alegra-te, mulher, porque nesta noite o Senhor te visitou e alegrou o teu coração. Quero que o Senhor, nesta noite, revista você de autoridade e de poder que vem do alto do céu. Se você crer nisso, nesta noite, agradeça ao Senhor. Eu quero aqui já me despedir da igreja, de todos que estão aqui, e desejar-lhes uma boa noite, que o amor de Deus e a paz desse Deus poderoso cubra a todos vocês. Amém?